Hi guys, how are you? Bom, uma das coisas que mais deixam a gente preocupado na hora de aprender inglês são as combinações de palavras, né? Por exemplo, verbos, advérbios, preposições. Alguém já está identificando mais ou menos o que eu estou falando? Isso mesmo, eu estou falando dos phrasal verbs. Ô, coisinha complicada, né, gente? Mas a gente vai aprender um pouquinho hoje e vocês vão entender mais ou menos como que funciona, tá bom? Então, vem comigo. Então, o que é um phrasal verb? É a junção de um verbo mais uma preposição, ou de um verbo mais um advérbio, ou de um verbo mais advérbio mais preposição. Ficou meio complicado, né? Mas vamos seguir, vocês vão entender. Por exemplo, nós temos o verbo look, que é o verbo olhar, certo? E temos o advérbio after, que é o advérbio de tempo, que significa depois. Se eu colocar look after, se a gente for traduzir no pé da letra, vai significar olhar depois. Só que não. Look after em inglês significa cuidar de uma criança, entendeu? Então os phrasal verbs pra gente pode não fazer nenhum sentido e vai depender realmente do contexto na hora da tradução. Por isso que eu peço tanto para ninguém ir lá pro Google Tradutor, tá certo? Que é para não ficar confuso na hora da tradução. Vamos seguir? Então, dando continuidade ao look e ao after. Look, olhar, after, advérbio de tempo, depois. Só que look after, como foi dito, significa cuidar de uma criança. Por exemplo, I'm looking after a baby. Eu estou cuidando de um bebê, eu estou cuidando de uma criança, certo? Então, por isso que se torna tão confuso na hora da tradução, porque a gente tem a mania de traduzir palavra por palavra, e no inglês a gente precisa ver o contexto, o que realmente aquela frase quer dizer pra gente, não traduzir palavra por palavra, senão pra gente vai ficar muito confuso. Então, essa é a primeira phrasal verb. Vamos para a segunda? Agora, nem sempre, pessoal, vamos lembrar que nem sempre uma phrasal verb pode não fazer nenhum sentido. Por exemplo, se eu digo look at ou look at me, eu estou dizendo olha para mim, né? E tem o sentido literal, não ficou confuso nesse sentido, certo? Então, às vezes a phrasal verb vai aparecer aí como mamão com açúcar para você também, tá certo? Para vocês entenderem melhor como que funcionam phrasal verbs, os phrasal verbs são frases, são expressões idiomáticas que nós brasileiros usamos muito. Por exemplo, aqui em Pernambuco a gente tem a expressão tá danado de bom, né? Tá danado de bom. Se eles forem traduzir ao pé da letra, para eles não vão fazer o maior sentido. Tá danado de bom, eles vão dizer o que significa isso. Só que se eles forem para um contexto, né? Traduzir no contexto, eles vão dizer, ela quer dizer que tá muito bom, que tá excelente. Entendeu o que eu quero dizer? Então, as expressões idiomáticas que nós chamamos aqui no Brasil, lá eles chamam de phrasal verbs. O primeiro phrasal verb que eu vou mostrar para vocês é o call off. Call off, ao pé da letra, significa ligar. Mas, se tratando de um phrasal verb, ele vai significar cancelar. Vamos para os exemplos? For example, the strike has been called off, que significa a greve, the strike has been called off, foi cancelada. Outro exemplo para vocês é esse aqui, ó. She called off the wedding. Ela cancelou o casamento. She called off the wedding. O verb é o carry on, que significa continuar, né? Continue in English, alright? Vamos para os exemplos? For example, carry on, you are doing fine, que significa continua, você está indo muito bem. E o nosso próximo phrasal verb é esse aqui, come up with, come up with. E ele pode significar várias coisas, propor,
surgir, dar ideias, ter ideias, enfim, vai depender muito do contexto. For example, he finally came up with a great idea, né? Ele finalmente teve uma ótima ideia. He finally came up with a great idea. O próximo é o find out, que significa encontrar ou descobrir. Então vamos aos exemplos. For example, that's what I'm trying to find out, né? É isso que eu estou tentando descobrir. O próximo phrasal verb é o get away, que significa fugir ou escapar. Vamos aos exemplos? For example, the thieves managed to get away. Os ladrões conseguiram escapar. E o próximo phrasal verb para apresentar para vocês é o to go on. Ele vai na mesma vibe do carry on, que também significa continuar. Vamos aos exemplos? For example, we can't go on like this anymore. We can't go on like this anymore. A gente não pode mais continuar desse jeito, né? É uma DR, provavelmente, entre o casal, né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Mas o go, o to going on, pode significar também acontecer. Então, se vocês virem a frase, por exemplo, what's going on? What's going on? Significa o que está acontecendo? Entendeu? Então, pessoal, cuidado com going on, to going on, que pode significar continua, né? Ou pode significar acontecer, dependendo do contexto. Então, você tem que se ligar aí no phrasal verb para não errar na hora de traduzir. Tá legal? Agora a gente vai falar do look for, né? Lembra do o look at? Então, agora a gente vai falar do look for. O look for significa procurar. Vamos aos exemplos? For example, I'm looking for my keys. Eu estou procurando as minhas chaves. I'm looking for my keys. E o próximo phrasal verb é o made up, que pode ter dois significados, né? E o primeiro é inventar. Por exemplo, he made up a very interesting story, né? Ele inventou uma história super interessante. Também, pessoal, pode significar fazer as pazes. For example, why don't you make up? Por que vocês não fazem as pazes? E é isso aí, gente. Eu trouxe alguns dos phrasal verbs, né? Existem muitos phrasal verbs. E claro que nós brasileiros não vamos dominar todos, nem quem é nativo domina todos, né? Mas tá aí alguns para vocês saberem e aprender, tá bom? Quem quiser aprender mais, faz uma pesquisa, se familiariza aí com a língua inglesa, que vocês vão adorar. A atividade de hoje vai estar no Chat Class, vai estar no grupão. Qualquer coisa, estou disponível para vocês. See you!